Fala galera, aqui quem fala é o Deus Novo Mundo. Aqui tá mais um vídeo bastante interessante sobre religião, que eu sei que vocês gostam, pelo menos a minoria dos inscritos que me seguem, né? Eu vou falar sobre como a teoria do Big Bang está completamente errada. Primeiramente vou começar com o primeiro argumento: singularidade. Singularidade é encontrada onde? Que é uma singularidade? Uma singularidade é um ponto de infinita densidade, tem obviamente infinita energia, né? Infinita massa, ou seja, o campo gravitacional dela é gigantesco, até a luz ela não consegue escapar, mas tem que ter muita massa. Os buracos negros têm muita massa, ou seja, faz sentido existir uma singularidade dentro de um buraco negro. Já existe uma coisa chamada singularidade inicial, que é uma singularidade hipotética, tá bom? Que é a teoria do Big Bang, para mim é mais uma teoria hipotética do que uma teoria comprovada. É uma singularidade hipotética, porque acreditar na singularidade, na energia que ela expandiu, né, de um único ponto, que sempre houve energia, ou seja, sempre houve energia. Não está meio errado isso? E como ela se expandiu? Eu sei que alguém vai falar flutuações quânticas, mas que flutuações quânticas são essas, bicho? Não faz sentido. Que flutuações quânticas são essas se não está havendo movimento no espaço? Não faz sentido você... Na minha cabeça não faz sentido você trabalhar com a ciência sem a religião. Porque a religião vai explicar muita coisa que a ciência às vezes nem tá lembrando que algo está faltando. Vou pegar a Bíblia aqui para vocês entenderem mais do princípio, para vocês entenderem mais do que eu estou falando. Para os cientistas, o tempo começa bem depois da inflação, né? Dele se expandindo, né? Aí começam os primeiros tempos, mas não é bem assim, tá? Eu vou falar de vocês os verdadeiros tempos, porque a ciência acredita que o espaço e o tempo foram criados, não que eles foram criados, mas eles surgiram ao mesmo tempo, o espaço e o tempo. Já a Bíblia, ela discorda disso. É só você ver aqui, ó. Só você usar a sua cuca. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra, você tem que notar um detalhe. Essa terra que está escrito aqui não é a mesma terra que você vai encontrar aqui embaixo. Ou seja, é uma terra em sentido metafórico, parábola, né? Ou seja, tem que interpretar o que é essa terra no princípio. O que é uma terra para Deus no princípio? O que ele quer dizer com isso? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Isso não está parecendo o 0D espacial? Era sem forma e vazia. E os céus que o Deus criou é o tempo, que é sem forma, mas não é vazio, porque contém a dimensão espacial 0D dele. Ou seja, por ele conter um vazio, né? Se Deus criasse só os céus, estaria só sem forma. Mas Deus criou os céus e a terra, ou seja, sem forma e vazio também. Que tem um pontinho lá, um pontinho ali que não tem nada, porque é vazio, né? E esse vazio aqui aponta para a minha teoria.
e era sem forma e vazio. Não tinha singularidade, não tinha energia. Só ia ter energia quando Deus falou haja luz, mas aí não é mais singularidade porque expandiu tão rápido que é impossível de se dizer que é uma singularidade. E nem faz sentido existir uma singularidade no início. Os conceitos científicos não entram na minha cabeça, são muito, para mim eles são muito passados, sabe? A Bíblia mesmo falando de ciência, né? Ela falava de várias coisas científicas, né? Falou da cobra que perdeu as pernas, as cobras realmente perderam as pernas com a evolução. Ou seja, a Bíblia é o manual perfeito, né? E depois ele fez lá a separação entre a luz e as trevas. Poderíamos dizer que é Lúcifer e Jesus Cristo, né? Foi porque Lúcifer foi um dos primeiros anjos que ele criou, né? Acredito eu, né? Que ele é um dos mais importantes. E antes deles criar os céus, bem interessante isso. Antes de Deus criar os céus, ou seja, antes do princípio, existia o 0D temporal. O que é o 0D temporal? O 0D temporal está cercado de acausalidade. O que é causalidade? Sem dimensão temporal. Ou seja, é sem forma, que é temporal, obviamente, e vazio, porque não tem nenhum tempo para abrigar nenhuma dimensão espacial, para ser vazia. Ou seja, Deus fez as coisas mais essenciais, né, na natureza, né, é o tempo e o espaço, né? Não tem coisa mais essencial. Principalmente o tempo, né? As pessoas interpretam o tempo de uma maneira meio errônea, né? Eu acho que o tempo é uma coisa metafórica, né? Não. O tempo não é uma coisa metafórica, é uma dimensão. Ela não é espacial, mas ela é uma dimensão. É uma dimensão diferenciada, porém ela é uma dimensão. E Deus, no princípio, na sua onipotência, no princípio mesmo, sabe? Ele podia criar infinitas dimensões temporais. Mas obviamente ele não ia fazer isso porque senão não haveria Deus, né? Porque infinitas dimensões temporais remete ao conceito do budismo, né? Que é sem início e sem fim para sempre. Ou seja, com impermanência, com iluminação, com reencarnação para sempre. Para sempre. Nunca vai ter uma definitiva, acabou a dor. Sempre vai existir dor. Deus nunca ia fazer isso. Eu acredito que o cristianismo, de uma fase para cá, antes eu era budista, mas de uma fase para cá eu comecei a acreditar mais no cristianismo. Analisando mais o que vale mais a pena se iluminar alcançando a consciência budista ou iluminação pela consciência crística, ter a eternidade. É muito melhor ter a eternidade, faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido. E o Lago de Fogo parece mais uma versão da morte pós-nirvana. Nossos pensamentos desaparecerem junto com a dor. Já os que estão na Nova Jerusalém, o pensamento não some com a dor. Só a dor some, mas o pensamento não. Ou seja, está bem óbvio quem está certo assim, né?
Porque Buda não poderia saber de Cristo, né? Desse destino nosso, né? Porque ele só sabia, ele é onisciente no presente, né? Ele não é onisciente no futuro. O Buda Maitreya vai saber dessas coisas, vai ser diferenciado. Mas o Buda Shakyamuni, os outros Budas, não sabiam de Cristo, não sabiam da consciência crística, não sabia dos anjos, ele só sabia dos Devas, dos seres que reencarnam, né? Já dos demônios, assim, eu não sei se eles sabem, não sei. Mas eu acho que eles não acreditam na existência permanente, né? Eu acredito que existe a existência impermanente e permanente. O plano físico, né, e o plano não físico, onde vivem os anjos e Deus. E as coisas são imateriais. E tudo está abrigado nesse universo, tá? Eu estava errado outros vídeos. Eu posso estar errado nos outros vídeos, mas não apago os vídeos porque eu quero que vocês vejam o vídeo, eu quero que vocês cheguem na mesma conclusão. Não cheguem na mesma conclusão, né? A evolução aqui é sempre chegar em outra conclusão, né? Mas vocês verem minha linha de raciocínio, né? Da onde eu vou para onde eu vou, da onde eu venho para onde eu vou. Ou seja, Deus é incriado. Eu acho que não tem como falar algo mais essencial, fundamental que ele, né? Se eu já expliquei, né, como funciona, basta acreditar, né? Não sei se vocês vão acreditar, né, no que eu tô falando. Porque se ele é onipotente, não existe tempo, ele consegue criar infinitas dimensões de tempo. Ele é onipotente. Se não existe tempo, ele é atemporal, Deus, imutável. Tô falando nenhuma mentira. Mas quando ele criou a dimensão de tempo, ele não podia criar mais. Só podia naquele momento. E só podia criar uma dimensão de espacial, né? E as infinitas dimensões temporais são antinatural, porque não tem início nem fim, ou seja, não faz sentido. Já a espacial, ela faz sentido porque ela tem um início. Ela não tem um fim, mas ela tem um início. Ou seja, as trevas que cobrem, né, a face do abismo lá que o Espírito Santo cobriu, foram as trevas, o caos espacial, né? Que seriam as infinitas dimensões espaciais que poderiam ser criadas com a onipotência do Cordeiro e de Deus Pai. Ou somente do Deus Pai, né? Que é bem importante também eu citar isso. Deus criou os céus, depois ele criou Cristo, né? E através de Cristo que ele criou essa terra, né? Que era sem forma. Nessa singularidade, mas esse espaço, esse espaço sem forma vazio. Esse espaço sem forma vazio. Que pode até dizer que a energia escura é uma energia que se propaga pelo vazio.
Porque imagina, muita energia escura deve ter sido expelida no Big Bang. Muita mesmo, muita onda de energia escura, por ter se expandido tão rápido. E são o mesmo Deus, tá? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são o mesmo Deus. Tem a mesma mente, pensa as mesmas coisas ao mesmo tempo. Porém pode falar coisas diferentes, né? Pode pensar uma coisa, mas falar uma coisa diferente. Não sei como funciona na verdade. Mas acho que é mais ou menos assim. Que é só um, não é falar três, porque é três espíritos, né? Na verdade é só uma mente. Só uma mente que pensa por três, né? Por três corpos. E eu acredito que Deus está no topo do universo. Por isso que ele é chamado de Altíssimo. Ele está no topo do universo. Não sei de que topo é esse, né? Mas no sétimo céu, né? Ninguém sabe onde é, né? Mas deve ser lá no fim do universo, né? Imagino eu. Lá nas bordas do universo. E vocês precisam entender uma coisa. Só existe o tempo e o espaço. Eu acho que eu já enfatizei isso. Depois do tempo só existe a causalidade. Aí a causalidade não é nada, né? Que é sem tempo. Aí então primeiro Deus criou o tempo, né? Depois ele criou, depois de ter criado Cristo com pensamento, ele criou a dimensão espacial, o 0D espacial. Deus não criou o 0D temporal, porque ele estava lá. O 0D temporal é incriado. Olha que frase, o 0D temporal é incriado. Pensa no que eu disse, não leva esse vídeo em vão, não leva mais esse vídeo como um vídeo caseiro que você viu na internet, que um cara falou assim um monte de coisa e você não vai acreditar, você vai passar para sua vida, porque realmente eu vejo isso, eu estudo muito isso, né? Mas não só por causa disso, é por causa que eu sou anticristo, eu tenho muita obsessão com a Bíblia. Aí eu fico sempre lendo, sempre querendo entender mais sobre o Gênesis, sobre o Apocalipse, enfim, sobre as partes principais, né? Sobre as partes essenciais, né? Aí eu fico lendo. Passo o tempo, eu gosto. E até deixa eu falar mais aqui, ó. E disse Deus, haja luz e houve luz. É o Big Bang, né? E viu Deus que era boa a expansão, né? E viu Deus que era boa a luz e fez separação entre a luz e as trevas. Acredito que seja o Cristo e Satanás, né? E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Isso também está relacionado aos véus crifóticos, que eu estou ligado, se eu não me engano. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, haja separação entre águas e águas. Aqui ele já está criando as galáxias. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Assim foi. E chamou Deus a expansão dos céus e foi a tarde e a manhã do segundo dia. Essa expansão dos céus que ele criou foi basicamente o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo céu.
Já estava criado o primeiro, né? Depois ele criou mais 6, né? Mais 6 céus, que são as galáxias que estão acima de nós, né? Porque ele falou aqui que, né? Chamou a expansão dos céus e foi à tarde e amanhã do segundo dia. E disse Deus: junte as águas debaixo dos céus, no lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca terra com T maiúsculo. E o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Aqui já estamos aqui, né? Na Terra, né? Mas antes disso ele criou as galáxias, né? E os anjos, né? Provavelmente, né? Todas as classes de anjos, né? Que são 10 ordens, né? No judaísmo. São 10 ordens de anjos. E cada anjo caído, né? É bem interessante. Ele deve ter caído em cada um dos nossos planetas, porque como é 7 céus, 7 planetas, é sempre 7, né? Eu acredito que caíram em Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. É onde os demônios ficam, no segundo céu, no sistema solar. E por que eles ficam ali? E como eles vão para a Terra para possuir as pessoas? Como se fosse assim, né? Como se fosse um demônio do nada, surgisse no noticiário uma possessão verdadeira, tá ligado? Como se existisse isso. Não existe. Os demônios têm critérios muito especiais para realmente ter uma necessidade, realmente querer possuir uma pessoa. Tem que ser algo muito específico, muito, sei lá, muito específico. E também tem os demônios que estão no segundo céu. Tem os demônios que estão no primeiro céu, que estão aqui embaixo da terra, aqui com a gente, né? E aqui embaixo da terra eu tô falando que eles estão no inferno, né? São os demônios anjos caídos que tiveram relações sexuais com as mulheres. Já esses anjos caídos do segundo céu, eles têm velocidade, tá? Eles não são seres humanos, tá? Essa é mentira, porque eles têm capacidades humanas igual nós, eles têm capacidades supra-humanas. Eles obviamente eles conseguem vir de um planeta para outro não sei a quantidade de segundos, né? De minutos, horas, não sei. Mas eles conseguem viajar de planeta para planeta em horas, sei lá, em horas, mas eles conseguem. O que prova isso é que o espírito do anticristo ele não estava na Terra, ele veio para a Terra. Ou seja, eles conseguem sim fazer viagens pelo espaço. Eles não precisam de oxigênio, são imateriais. Pensa comigo. Ou seja, aí vocês me perguntam, onde é o trono de Satanás então? Se era no segundo céu, qual é o planeta então? Segundo suas informações aí. O planeta seria Netuno, que seria o planeta mais distante, né? Lá ficaria o trono de Satanás junto a Moloque, se eu não me engano. Mas Satanás ele deve viajar pelo sistema solar todo. Ele deve ser muito rápido.
Não rápido quanto a luz, né? Mas rápido. E eu creio que esses seres podem ser chamados de alienígenas. Tanto os anjos normais quanto os anjos caídos. Esses seres também podem ser chamados de alienígenas. Não tem nada de errado. Eles são outro tipo de raça, digamos assim. Enfim, é isso. Deus no mundo vazando. E tchau.